nesse texto sagrado e pedir aos adoradores, por gentileza, um pouquinho mais de silêncio, por favor. Esse texto sagrado finaliza aqui o relato do patriarca Jó. Quando nós iniciamos a ler este livro, no capítulo 1, nós vemos a respeito deste homem. O capítulo 1 fala da sua primeira fase, tempos de conquista, também dos tempos de suas perdas. Jó, ele enfrentou um período de grande provação, mas quando nós chegamos aqui no final deste livro, o versículo 10 que nós lemos, vemos aqui a palavra do Senhor dizendo que o Senhor, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele virou o cativeiro de Jó. Quando, diz a palavra, quando ele orava pelos seus amigos. Aos irmãos que já leram o livro de Jó, nós sabemos que estes amigos, quando tomaram conhecimento da situação em que estava o patriarca Jó, quando eles tomaram conhecimento do seu estado de enfermidade, de doenças, de que uma chaga maligna tomou conta de todo o seu corpo, e que todos os seus filhos haviam morrido, o seu rebanho de gado, de camelos, de cabras, tudo havia sido exterminado. Esses amigos vieram para trazer a Jó uma palavra de consolo, de conforto. Porém, estando por alguns dias em silêncio, chegou o momento que cada um começou a abrir a sua boca, mas não consolava Jó com as suas palavras. Quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos que houve palavras que foram agressivas àquele homem que estava doente, não sabendo eles que o julgamento que eles estavam fazendo entravam em contradição com aquilo que estava acontecendo. Disseram para Jó sobre a necessidade que ele tinha de confessar os seus pecados. Disseram: Jó, você está vivendo esta vida porque você pecou contra Deus. E Jó sentiu muito por causa das palavras dos seus amigos. E o importante que nós observamos neste livro, que este homem, ele fora provado duramente, porque Satanás um dia apresentou-se em uma reunião na presença de Deus, e Deus perguntou: viste o meu servo Jó? Homem reto, fiel, temente a Deus, homem que se desvia do mal. E aí Satanás acusou: mas também tem tudo o que deseja, tu tens abençoado. E aí Deus então permitiu que Satanás tocasse em tudo quanto ele possuía, menos na sua vida. E ele fez uma destruição. Morreu filhos, perdeu tudo. Mas era Deus mostrando ao próprio inimigo que Jó
era reto, temente, fiel. E na sua trajetória, o tempo não nos permite, mas o que nós queremos pensar com os irmãos é que o patriarca Jó, ele perdeu tudo quanto possuía, mas ele não perdeu a sua fidelidade a Deus. Ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele se manteve fiel a Deus. Então nesta noite nós vamos aprender com este homem, e nós vamos aprender, irmãos, que nós podemos perder todas as coisas, perder bens financeiros, perder alguém da nossa família. Alguns perdem emprego, perdem casa, perdem carros, mas o que nós não podemos perder é a nossa vida de comunhão com o nosso Deus. E nós aprendemos isto quando nós estudamos sobre a vida deste homem. Perdeu tudo quanto possuía, mas ele continuou sendo fiel a Deus. Jó perdeu os seus filhos. Eram 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. Em um só dia, quando eles se banqueteavam na casa de um irmão mais velho, houve uma tempestade, um forte vento, a casa caiu sobre eles, e todos eles morreram em um só dia. Mas Jó reteve a sua fidelidade a Deus. Jó perdeu o seu gado, Jó perdeu as ovelhas, Jó perdeu os camelos, Jó perdeu os jumentos, Jó perdeu 500 juntas de boi, mas ele manteve a sua vida com Deus, permaneceu fiel ao Senhor. Eu não sei qual foram as suas perdas neste ano de 2023, mas eu quero dizer uma coisa para você: assim como Deus virou o cativeiro de Jó, Deus pode mudar a tua vida. Você quer? Pode dar um glória para Jesus? Então ele perdeu tudo, mas ele continuou sendo fiel ao Senhor. E às vezes nós somos reprovados em pequenas coisas. Então ele perde tudo, mas não perde a sua fidelidade a Deus. Segundo, Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a sua fé e a sua esperança em Deus. Nós podemos ter prejuízos financeiros. Em um ano eu perdi o meu pai e a minha mãe, ano seguinte o meu irmão. São perdas irreparáveis, mas nós não podemos perder a presença do nosso Deus. E quando nós perdemos nesta vida, nós precisamos continuar sendo fiéis a Deus, porque nós temos uma herança na eternidade. Então você precisa manter a sua fidelidade a Deus. Na primeira provação, primeiro momento da provação de Jó, ele perde filhos, perde o seu rebanho, perde a sua lavoura, perde tudo, mas não perdeu a fé, não perdeu a sua esperança. Novamente Satanás na presença de Deus. E o mesmo questionamento, quando Deus pergunta: viste o meu servo Jó, quando passeaste pela terra? Fiel, íntegro, temente a Deus,
homem que se desvia do mal. Novamente Satanás questiona diante de Deus, disse: também tudo que o homem tem dará pela sua vida. Olha a saúde deste homem. Foi onde o Senhor permitiu aquela chaga maligna, desde o alto da sua cabeça até a planta dos pés. E naquele momento da sua prova, aquele homem que era considerado como o pai naquela região, porque era o mais rico de toda aquela região, as pessoas foram abandonando, foi deixando ele de lado. Não era mais aquele homem reconhecido, agora era um pobre Jó, que restou para ele apenas um caco de telha, que ele raspava as suas chagas, mas não perdeu a sua fé, não perdeu a sua esperança. Quando a sua mulher chega diante dele e disse: olha, até quando temerás a Deus? Amaldiçoa este Deus e morra. Que ele disse: como falas uma louca, assim falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? O Senhor deu, o Senhor tirou. E ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Então perdeu tudo, mas a fé e a esperança estava guardada no seu coração. Então não deixe que as suas percas roube a sua comunhão com Deus. Não deixa que aquilo que você perdeu venha te afastar da presença do Senhor, mas faça como Jó. Ele, na sua oração, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E ele disse mais: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Isso é fé, isso é confiança, isso é saber esperar nesse Deus que tudo pode. O testemunho de Jó foi tão forte que o próprio Tiago, lá no capítulo 5, Tiago capítulo 5, versículo 9, Tiago escreveu dizendo: ouviste a paciência de Jó? Viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é misericordioso e piedoso. Veja bem, a palavra de Deus nos diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, onde não há mudança e nem sombra de variação. Então, quando nós olhamos para o que Tiago disse, dizendo: olha, vocês ouviram a respeito da paciência de Jó? Viste o fim que o Senhor lhe deu? Qual foi o fim? Deus virou o cativeiro de Jó. Aquele homem que havia perdido tudo, no final, quando Deus cessa a sua prova, Deus graciosamente estendeu as suas mãos sobre o patriarca, e ele foi abençoadíssimo pelo Senhor. Glória a Deus. O que nós aprendemos com esta palavra? Que nós precisamos ser pacientes. Precisamos ser pacientes. A Bíblia, lá na carta aos Romanos, capítulo 12, o versículo de número 12, a palavra do Senhor, através de Paulo, quando ele escreve aos Romanos, Paulo escreve dizendo que nós precisamos ser pacientes na tribulação. Como está o nível da sua paciência?
busca de Deus. Então Jó perdeu tudo, mas ele soube suportar com paciência, e Deus restaurou a sua saúde. Deus deu a ele em dobro tudo quanto ele havia perdido. E quando aconteceu? Quando ele orava pelos seus amigos, Deus resolveu restaurar a vida de Jó. Então, como resultado da fidelidade deste homem, nós vemos que Deus o abençoou com uma porção dobrada. Que a Bíblia diz: se nós formos fiéis no pouco, diz a palavra, sobre o muito te colocarei. Veja bem, nós lemos o versículo de número 10, que Deus virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó tudo em dobro, tudo quanto ele possuía. O que aconteceu? Veja bem, verso 11 diz assim: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Olha aqui, quando Deus quer abençoar, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. Jó enriqueceu novamente. Existem coisas na nossa vida que parecem impossível, mas como isso vai acontecer? Deus tem os seus caminhos. Um homem que acaba de restaurar a sua saúde, viveu um período leproso, e agora, no virar de página, ele se torna novamente um homem rico, porque as pessoas que lhes foram visitar, levaram cada um uma peça de dinheiro, e cada um deles um pendente de ouro. E o verso 12 diz assim: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Então, meus amados irmãos, o que nós precisamos é ser dependente de Deus, confiar em Deus. Podemos perder tudo, mas assim como patriarca, precisamos permanecer na presença do Senhor. Deus tem vitória para a sua vida. Deus tem vitória para a sua família. Deus tem vitória para a igreja do Senhor, aqui em Caçu e região, e todos quantos nos ouvem nesta noite. Nós queremos pensar sobre um outro personagem, que Deus também mudou a sua vida. O primeiro personagem aqui é Jó. Temos aqui na palavra a trajetória da sua vida, seu sofrimento, as suas perdas, e temos aqui também o momento da sua restauração, como Deus abençoou a vida deste homem. E com isso nós entendemos o valor de depositarmos em Deus a nossa confiança. Segundo personagem que eu quero pensar com os irmãos rapidamente, que o tempo não nos permite, está no primeiro livro de Samuel. Queremos falar sobre Ana. Ana, mulher de Eucana. A Bíblia diz que ele tinha 2 mulheres, a saber, Ana e Penina. Ana, Deus lhe havia cerrado a madre, não tinha filhos. Penina tinha filhos, e cada vez que eles subiam para a adoração, Ana só chorava, aborrecida, porque Deus lhe havia cerrado a madre, não dava filhos.
e ela sentia-se uma mulher humilhada diante de Penina, como também da sociedade a qual ela vivia. Mas o que aconteceu? Nestas indas e vindas ali para adoração a Deus, chegou um dia que ela tomou uma decisão. Ela disse: eu preciso mudar a história da minha vida. Enquanto eles estavam comendo e bebendo na presença do Senhor, diz a palavra que depois que eles comeram naquele dia, Ana rejeitou a comida, ela tomou uma atitude, ela correu ao templo, porque ela sabia que unicamente Deus poderia mudar a sua história. E ela foi ao templo, e ela se lançou à presença do Senhor. Lá estava o sacerdote Eli, e Ana demorou-se tempos e tempos na presença de Deus. E o sacerdote, prestando atenção, e viu que da sua boca não saía nenhuma palavra, só movia os seus lábios, mas ela estava derramando a sua alma na presença de Deus. Então, se derrame na presença do Senhor. Há um hino que diz: quando tudo perante o Senhor estiver. Então, quando tudo estiver na presença do Senhor. E Ana se derramou na presença do Senhor. Não tinha filhos, madre cerrada, mas ela teve uma atitude, ela foi ao templo buscar a presença de Deus. E nós estamos no templo, nós estamos na casa de Deus. Quem sabe chegou você aqui nesta noite dizendo: olha, que é a última vez que eu vou, é o último dia que eu vou à igreja. Mas Deus tem uma palavra para a tua vida, para o teu coração. Ele tem renovo para a tua alma aflita. Você está no lugar certo nesta noite. Nós estamos no lugar certo nesta noite, porque nós estamos na presença de Deus. Primeira atitude de Ana, para que a sua vida fosse mudada. A página da história de Ana, ela foi mudada. Primeira atitude foi ao templo. Segundo, ela orou ao Senhor. Em terceiro lugar, ela fez um voto a Deus. Quando ela orava, ela fez um voto: Senhor, se tu me deres um filho varão, um menino, um homem, eu, quando desmamá-lo, eu trarei e entregarei esse menino na casa do Senhor. Ela queria um filho. Ela disse: eu vou entregar para o Senhor. Ela fez este voto, e Deus se agradou. Quando o sacerdote questionou com ela, dizendo: aparta do teu vinho, ela disse: não sou uma mulher embriagada, mas eu estou aqui na presença do Senhor, falando com Ele das minhas necessidades. E aí o sacerdote abençoou aquela mulher, e ela foi. No tempo determinado, nasceu o menino, que ela colocou o nome de Samuel. Então ela resolveu então cumprir o seu voto. Depois que ela tomou essas atitudes, Deus a abençoou. Ela orou, ela fez um voto, ela derramou a sua alma na presença do Senhor. Aí quando nós lemos o versículo 24 do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, aí nós vemos quando ela novamente sobe para a adoração, agora já com o menino desmamado. Samuel já havia desmamado, e ela sobe, e ali no versículo 24 do capítulo 1 de Samuel, nós vamos encontrar Ana cumprindo o seu voto ao Senhor. Ela levou o menino Samuel
e deixou ali aos cuidados do sacerdote ali. E ela diz: por este menino orava eu. Glória ao nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, estamos em um culto de virada de ano, mas o Senhor não quer apenas que nós vamos mudar de ano, mas o Senhor quer virar a página da nossa história. O Senhor quer fazer uma virada na tua vida. Deus tem coisas grandiosíssimas para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Deus quer mudar a tua história. Não é só mudar de ano, não. Deus tem uma nova história para a tua vida. Quem crê, receba e glorifica o nome do Senhor. E aí, meus amados irmãos, quando ela vem, quando ela cumpre o seu voto, depois que Samuel é desmamado, ela leva ao Senhor uma oferta. Nós falamos com a igreja a respeito de uma oferta, que todo ano nós fazemos aqui uma oferta de gratidão. E nós vamos nesta noite fazer essa oferta de gratidão ao Senhor. Mas Ana, depois que ela recebe a bênção de Deus, ela entrega a Deus uma oferta de gratidão. Diz assim a palavra: e havendo desmamado, levou consigo, veja bem, com 3 bezerros, e uma efa de farinha, e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló. Me ajude. Então ela trouxe para ofertar a Deus, gratidão a Deus, porque Deus mudou a página da sua história, Deus mudou a sua vida. Estamos aqui, já estamos no ano de 2024, já mudamos de ano, mas tem mais. Deus tem mais para a sua vida. Não é apenas mudança de ano, Deus quer mudar a sua história neste ano de 2024. Coisas novas acontecerão na sua vida, coisas novas acontecerão na vida da tua família. Algo especial da parte de Deus virá sobre a nossa vida. E eu quero profetizar nesta noite algo especial na vida da igreja de Caçu neste ano de 2024. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, quando ela traz a sua oferta a Deus, quando ela cumpre o seu voto ao Senhor, a Bíblia diz que depois de tudo isto, ela adorou a Deus. E nós estamos aqui para adorar o nome do nosso Deus. Resultado das atitudes de Ana. Veja bem, Deus lhe deu Samuel, mas não foi tudo. A Bíblia diz no capítulo 2, e o versículo 21, que o Senhor Deus surpreendeu a Ana. Com o quê? A Bíblia diz que Deus deu a ela outros filhos. Ela orou por um. Ela orou querendo um filho, mas Deus a surpreendeu. Deus deu Samuel e deu a ela outros filhos, de forma que o nome do Senhor foi glorificado na vida de Ana. Meus irmãos, Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem coisas gloriosas para a sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Agora nós precisamos ter atitudes para recebê-las. Glória a Deus. Você deseja que a sua vida seja mudada? Deus vai mudar a sua vida.
Eu queria falar sobre um outro personagem, mas o tempo nos aperta. Era costume nosso passar esses primeiros minutos orando a Deus, e nós faremos isso, vamos dobrar os nossos joelhos. Mas o terceiro personagem que eu quero falar é Davi, um homem simples, de família pobre, caçula de 8 irmãos, mas era um homem responsável. Quando o Senhor Deus envia Samuel à casa de Jessé, ele nem fora convidado para estar naquele banquete, e ele não abandonou a sua responsabilidade. Era pobre, o menor da sua família, mas era um homem responsável. Era um homem que tinha discernimento espiritual. Era um homem que conduzia consigo a presença de Deus na sua vida. Meus irmãos, podemos ser simples como for, mas a presença de Deus precisa estar em nossa vida. A presença de Deus precisa estar em nosso coração, porque a presença de Deus fará a diferença na nossa vida. Glória a Deus. E nós vemos que, rejeitado até pela sua família, mas Deus pega Davi e mudou a história de Davi. Era o menor da casa do seu pai, desprezado, mas o Senhor o pegou e colocou no trono de Israel. Mudou a história. E eu profetizo na sua vida, irmão, assim como Deus mudou a vida de Jó, como Ele mudou a vida de Ana e de Davi, a sua vida será mudada para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos dobrar o joelho e orar um pouquinho nos primeiros minutos desse ano. Vamos orar ao Senhor. Ore a Deus, agradeça a Deus. Vamos só agradecer, aleluia, por tudo que Ele tem nos feito. Muita gente às vezes só pede, mas nós vamos agradecer. Vamos adorar o nome do Senhor, que é grande, que é bom, que é santo, que é poderoso. Vamos orar alguns minutos e vamos ao retornar